Agora com a movimentação da nossa reportagem ao vivo, porque na despedida do Japão, o presidente Lula comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Marília Ribeiro está de volta e traz mais detalhes dessa fala do presidente Lula. Pois não, Marília? Oi, Nonato, isso mesmo. O presidente Lula comentou a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal e também falou a respeito do pedido de anistia que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem falando sempre que tem oportunidade. De acordo com o presidente Lula, é visível que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe no país e o presidente Lula ainda completou afirmando que o pedido de anistia é uma comprovação de culpa de Jair Bolsonaro. Nós temos esse trecho da fala do presidente para acompanhar. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Nonato, essa anistia que o presidente Lula fala e que o Jair Bolsonaro vem repetindo algumas vezes é aquele projeto de lei que pretende dar anistia aos envolvidos aos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Esse projeto está parado dentro da Câmara dos Deputados desde o ano passado, quando na época o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que ele iria avançar, mas precisaria passar por uma comissão especial que seria instalada. Essa instalação deve ser feita pelo presidente da casa. Até o momento isso não aconteceu. Lá dentro da Câmara, a oposição ela já vem trabalhando já há alguns dias. A gente conversou com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que ele vem falando que eles já estão se articulando, que há assinaturas necessárias para que o projeto não passe por comissões, mas que vá direto em votação ao plenário da casa. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como eu falei na minha primeira entrada, ele está em viagem com o presidente Lula, mas retorna na semana que vem. A expectativa da oposição lá dentro da Câmara dos Deputados é que na próxima semana esse projeto possa avançar. Isso porque eles pretendem fazer uma pressão em Hugo Mota para que ele possa pautar o projeto em plenário. Isso a gente vai precisar ficar observando se vai de fato acontecer. Mas a gente voltando aqui para o Palácio do Planalto, em relação à fala do presidente Lula lá no Japão, nessa despedida que ele fez nesta quarta-feira, ele também disse que seria uma presunção de sua parte dar um prognóstico sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em tornar Jair Bolsonaro e seus 7 aliados réus, aceitando a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Ainda de acordo com Lula, o STF se baseou e se manifestou nos atos do processo. Ainda na resposta sobre esse mesmo caso, o presidente Lula afirmou que quer que Jair Bolsonaro tenha a presunção de inocência, coisa que ele não teve. E por fim, o presidente Lula afirmou que ao invés de Jair Bolsonaro chorar, que ele possa cair na realidade e saiba que cometeu um atentado contra a soberania brasileira. Essa foi a reação do presidente Lula à denúncia que foi aceita pelo STF, tornando assim Jair Bolsonaro e 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. Nonato? Marília Ribeiro, direto de Brasília, muito obrigado, Marília, pelas informações. Eu vou convidar aqui a Deise Ciocari, nossa comentarista. Deise, a gente tem várias nuances aí. Primeiro, a fala do presidente Lula, claro, e óbvio que ele ia comentar sobre o tema, mas também essa discussão, esse retorno da discussão do projeto de anistia. E aí, se ele voltar à pauta, porque parecia quieto lá, mas se ele voltar à tona, vai ficar muito claro que não há um pensamento apenas nos manifestantes comuns. Cai um pouco essa justificativa, essa máscara de que o projeto era pensado apenas para os manifestantes comuns a partir do momento em que Bolsonaro recebe essa ação no Supremo Tribunal Federal, não, Deise?
Exatamente, Nonato. Eu ia tocar justamente nesse ponto ambivalente do discurso do presidente Lula, porque o que ele faz? Ao mesmo tempo que ele tenta passar a imagem de que ele é o fiador da democracia, ele pode passar uma outra imagem que é um pouco complicada, né? Quando ele fala dessa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do entorno dele que atentaram contra a democracia, num palco internacional, isso também pode fortalecer a imagem de que o Brasil é instável politicamente e isso pode ter consequências econômicas. Então, ele se usa de um ativo internacional para validar a imagem dele, para crescer com o capital político dele, mas ele pode passar uma mensagem equivocada. E como você muito bem falou, o presidente Lula, ele traz à tona temas que até então estavam um pouco apagados, inclusive por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque num palco internacional, onde ele tenta fechar negócios e ele fecha algumas parcerias extremamente importantes, como a gente tem falado aqui no Jornal da Manhã, reforçar essa imagem de que o Brasil vive um momento de instabilidade pode prejudicar ele, inclusive em futuras negociações extremamente importantes para o Brasil e para essa recolocação do país no tabuleiro geopolítico global.